Graça e paz, queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Esse aqui é o nosso devocional de todas as manhãs, de segunda a sábado, nós temos um encontro aqui com a Palavra de Deus. Temos também um encontro aqui para orarmos uns pelos outros e para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esse devocional que nós estamos fazendo, ele tem por título Meu Espírito, Minha Responsabilidade. Ele fala a respeito da responsabilidade que cada um de nós devemos ter com a nossa vida espiritual e principalmente com a maneira como reagimos a tantas coisas que acontecem conosco. O tema de hoje é um espírito reto e sabotagem. Vamos lá? Você já está com a sua Bíblia? Eu não sei se você gosta de anotar ou registrar no bloco de notas do smartphone. É importante que você registre algumas coisas aqui para depois voltar a meditar sobre isso. Amém? Vamos lá? Um espírito reto e sabotagem. Você compreende que o seu espírito pode ser danificado e minado? Se permitir que a negatividade ou a ofensa de outra pessoa entre no seu espírito, você estará sabotando sua vida. O que Deus tem para você é valioso demais para você permitir o seu espírito ser dominado e roubado pela derrota de alguém, cinismo ou pessimismo. É muito sério isso aqui, sabe? A verdade é que se você não vigiar, os relacionamentos podem influenciar na sua saúde espiritual, emocional e na sua saúde física. Então é muito importante você ter uma leitura correta dos relacionamentos que você tem e da qualidade dos relacionamentos que você tem com as pessoas. O que Deus tem para você é valioso demais para que você permita que o seu espírito seja dominado e roubado pela derrota de alguém, cinismo ou pessimismo. Davi disse claramente em Salmo 101, versículo 3. Anote aí. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Muito forte essa palavra, né? Não porei coisa má diante dos meus olhos. A Bíblia diz que os olhos, né, eles são o espelho da nossa alma, né? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ter trevas. Nunca será demais reforçar isso. Se você não guarda o seu próprio espírito, coisas ruins vão se juntar nele e se apegar a você. Davi estava determinado de que não deixaria isso acontecer com ele. Ele continua no versículo 4, que diz: um coração perverso se apartará de mim. Perverso significa distorcido. Algo muda, algo se transforma. Você já esteve numa conversa com pessoas que depois que vão embora, parece que deixam algo em você, que você simplesmente não se sente bem? Se você se expor ao espírito incorreto, você se encontrará olhando de uma lente diferente. Sua perspectiva fica distorcida. Você começa a pensar: talvez isso seja certo. Não notei antes. De repente isso começa a se apegar no seu espírito
e o inimigo vai usar para te enredar e roubar. Às vezes, o amor toma decisões duras. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo foi bem claro quando ele disse para não andar com fofoqueiros e intrometidos. Evite-os, porque você tem que cuidar do próprio espírito. Então, é aquilo que eu falei outro dia, né? Que a minha avó sempre dizia: diga-me com quem você anda e eu direi quem você é. É impossível você achar que, dependendo das pessoas que você caminha, que você dá a abertura, dá voz para elas na sua vida, dependendo de quem você está andando e dando voz na sua vida, o seu espírito pode estar sendo contaminado. Ainda lembro muitos anos atrás de perceber que deveria me afastar de uma amizade de longos anos. Eu não via esse amigo há muito tempo, e quando a gente se encontrou para almoçar, esse meu amigo foi tão negativo. Eliminou tudo o que tinha valor para mim e todas as pessoas do meu mundo. Ele era tão crítico. Seu espírito simplesmente não era bom. Enquanto a gente se despedia, eu sabia em meu coração que eu não deveria procurá-lo nunca mais. Por quê? Porque eu era jovem e porque o que Deus tinha à minha frente era importante demais para eu permitir que o que estava no espírito dele sabotasse o meu e virasse parte de mim. Como que isso aqui é forte? Como isso que a gente acabou de ouvir é forte? Você perceber quando algo pode roubar aquilo que Deus tem para a sua vida e você realmente toma uma decisão forte. É muito forte isso. Mantenha um espírito reto quando se trata de pessoas com problemas e negatividade. Queremos viver nossas vidas sendo uma bênção para as pessoas, ajudando e alcançando as pessoas, mas é diferente de permitir o espírito de outras pessoas se apossar do nosso. Uau! O que é isso? Você pode ajudar as pessoas, você pode socorrer as pessoas, você pode ser bênção na vida das pessoas, mas você também pode e deve jamais permitir que o espírito de outras pessoas venha se apossar do seu. Anote esses versículos aqui. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ninguém pode te ferir sem o seu consentimento e ninguém pode te influenciar sem o seu consentimento. Sério isso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Deuteronômio 4, versículo 9. Apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conserve-nas por toda a sua vida na memória. Contenha-nas a seus filhos. Conte aos seus filhos e aos seus netos. Deuteronômio 4, versículo 9. João capítulo 11, versículo 9 e 10. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 9 e 10. E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz neste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Sabe, queridos, o que eu percebo aqui no devocional de hoje é o quanto que nós temos que vigiar a respeito dos relacionamentos que nós temos. E eu falo, ambiente familiar também é um ambiente que nós temos que vigiar, principalmente.
Eu vou dar um exemplo aqui, mas serve tanto para o homem quanto para a mulher. Deus havia feito uma promessa a Abraão, mas aparentemente a promessa estava demorando. Só que nós sabemos que Deus não demora, Ele sempre chega na hora certa. Então, como aparentemente estava demorando, um dia a esposa de Abraão, Sara, chegou para ele: olha, o Senhor prometeu, mas não deu filhos. Por que você não se deita com a minha serva e o filho que ela gerar vai ser meu, porque essa serva é minha? Aquelas ideias brilhantes que algumas pessoas têm às vezes. Por causa dessa ideia e do consentimento de Abraão, porque Sara não colocou uma faca no pescoço dele: vai lá namorar a minha serva. Não, ele foi porque ele quis. Por causa dessa atitude deles, até hoje existe guerra entre os descendentes de Isaac, o filho da promessa, porque o que Deus promete, ele cumpre, e Ismael, o filho de Agar. O que nós estamos vendo aqui? Eu não posso julgar Sara por ter sido impaciente e sugerido aquilo para Abraão. O responsável pela atitude que Abraão teve foi ele. Agora, infelizmente, irmãos, às vezes, se você não vigiar, você dá voz às pessoas, e a voz que elas estão trazendo sobre a tua vida está totalmente desconectada de Deus, está totalmente desassociada da palavra. E se você der ouvidos a essa voz, que está totalmente fora do que a Bíblia diz, e consequentemente da vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, você vai ter consequências. Eu já passei por isso, irmãos, e dificilmente alguém que está me ouvindo nunca passou. De dar atenção, dar voz, dar permissão para alguém na sua vida, dar ouvidos a alguém, e no final se dar mal. Irmãos, isso aqui é muito forte. Cada um tem a sua estrutura espiritual, cada um tem a sua comunhão com Deus. E nem o fato da pessoa estar congregando na igreja quer dizer que ela pode ser voz na minha vida. A voz na minha vida é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Pode ser pastor, pode ser o que for. Irmãos, eu tenho um casal de amigos lá em São Paulo, e eu fui pastor deles durante um tempo. E esse casal, eles me contaram algo que você talvez não vai acreditar, mas é verdade. A irmã havia se convertido e o marido não. Então ela foi para a igreja buscar a Jesus em primeiro lugar, mas também a salvação do marido. E ela vivia ali lutando pelo marido, e o marido não queria saber de Deus, gostava da bebedeira, tinha lá os seus casos fora do casamento, mas a esposa, por ser uma mulher cristã, sabia que ele estava cego e que ele não conhecia a palavra. Então ela buscava pela salvação do marido, e consequentemente, ele sendo salvo, nascendo de novo, seria o marido conforme a Bíblia diz, como ele é hoje, esse homem de Deus. Só que num processo da busca da esposa pela salvação do marido, um dia ela foi falar com um pastor da igreja que ela congregava, e o pastor virou para ela e falou assim: para com isso, você é nova, você pode conseguir outro casamento, seu marido não está nem aí para você, fica aí saindo com outras mulheres, só quer saber de bebida, você já está lutando há tanto tempo e nada, desiste, é melhor você pode se separar e arrumar outro casamento. Quando o pastor saiu, a esposa do pastor chegou e falou assim: olha, não dê ouvidos para ele, meu marido não está bem, lute pelo seu casamento, lute pela sua família, e o Senhor será contigo. Naquele dia, essa nossa amiga, nossa irmã e amiga pessoal minha e da minha esposa, ela decidiu ouvir o que a esposa do pastor falou, e ela lutou pelo marido, e hoje ele é um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Ele é uma bênção, uma pessoa maravilhosa. Irmão, você tem que ter cuidado para quem você dá voz na sua vida.
Você não pode deixar o espírito de incredulidade das pessoas se apossar do seu espírito. O espírito que habita em nós é da fé, não é da incredulidade. Mas às vezes, só porque o cidadão é crente, ou é pastor, ou seja o que ele for, eu vou dar voz para ele, se aquilo que ele está falando não condiz com a palavra, não. Vigia. Não deixe a incredulidade dos outros entrar em você. Não deixe a raiva, o ódio, o rancor, a amargura, ingratidão. Não deixe aquilo que é veneno nos outros entrar em você. Permaneça na palavra de Deus. E infelizmente, o que nós chegamos à conclusão? Que de repente, tem pessoas que você vai ter que se afastar. Você vai continuar orando, vai continuar abençoando, mas por essas pessoas terem tomado a decisão de permanecer nesse estado de incredulidade, de raiva, murmuração, de pecado, como é que você vai se associar a uma pessoa assim? Isso vai acabar te arrastando para a mesma condição que ela. Amém? Vamos orar? Olha o que diz aqui. Eu quero que você ore comigo. Feche seus olhos. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar. Repita assim comigo. Deus amado, me dê sabedoria no que se tratar de lidar com os problemas da vida. Traga à mente pensamentos errados e perspectivas que podem estar se agarrando a mim e turvando a minha visão. Ensina-me a viver com uma perspectiva positiva que é refrescante para todo mundo que eu encontrar, levando as pessoas a verem Cristo em mim. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Pai, a nossa oração hoje, Pai, verdadeiramente, é que o Senhor possa nos dar sabedoria para lidar com todas as situações que nós enfrentamos. A nossa oração é que o Senhor possa nos mostrar todos os pensamentos errados, todas as perspectivas erradas que estão cegando a nossa visão espiritual. Ensina-nos, ó Deus, a viver com a perspectiva do céu, com a visão do Senhor, com a ótica do Senhor, que traz refrigério a todos que nós encontrarmos e que nos capacita para levar essas pessoas a ter um encontro com o Senhor, a verem o Senhor em nós. Oh Pai, desperta cada um de nós hoje, que nós não podemos deixar que aquilo que há de ruim na vida das pessoas entrarem na nossa vida, mas sim que aquilo que há de bom em nós, que é o Senhor, que é a Tua palavra, possa entrar na vida das pessoas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que palavra abençoada, hein, irmãos? Palavra abençoada. Em resumo, o que quer dizer? Você tem que ser luz nas trevas dos outros e não deixar as trevas das pessoas entrarem na sua vida. Você tem que ser boca de cura, de saúde, boca que sai palavra de fé e não deixar a palavra de incredulidade, de doença, de maldade das pessoas entrarem em você. Amém? Bom, queridos, eu vou dar alguns recados aqui e eu creio que vai ser bênção para a sua vida.
Hoje é sexta-feira e é um dia chave para a nossa igreja. E eu quero me concentrar nisso hoje. Queridos, vocês sabem que os cultos foram suspensos. Nós estamos vendo uma movimentação de que os cultos poderão voltar gradativamente, mas eu não vou mentir para vocês. Nós só iremos voltar com os cultos presenciais quando realmente nós pudermos ver que vamos poder celebrar o culto da forma que nós sempre celebramos. Não queremos que a experiência do nosso reencontro seja cheio de limitações. Não é isso que nós queremos. Nós vamos continuar ministrando a palavra aqui e fazendo o trabalho social. E no momento que a igreja puder voltar 100% com os seus cultos, nós vamos voltar sim. É claro que não sou eu que determino isso. Quem dirige essa obra não sou eu, é o Senhor. Se Deus disser para nós que é para fazermos diferente, vamos fazer. Mas até aqui é assim que o Espírito Santo tem falado no nosso coração. E você sabe que a IAFAD, queridos, ela vive pela fé. Ela vive pela fé em Deus e das sementes das pessoas. Então, querido, hoje é um dia chave para as finanças da nossa igreja. Nós precisamos hoje alcançar esse alvo e suprir todas as necessidades que a igreja tem nesse mês. Nós não podemos entrar no mês de junho com a igreja numa condição deficitária. Sabe, irmãos, eu quero que você entenda que assim, eu sei que não está fácil para as pessoas, que esses dias têm sido dias de batalha, mas eu acredito no poder de Deus. Eu acredito que vale a pena a gente ser fiel à palavra. Vale a pena ser fiel a Deus. Por isso eu quero te convidar, se você ainda não fez a transferência do seu dízimo, do dízimo do Senhor, né? Se você ainda não fez a transferência da sua oferta, da primícia, faça hoje. Hoje é sexta-feira e nós aqui da IAFAD estamos todos clamando para que haja um mover de Deus no coração das pessoas, de generosidade, para que possamos alcançar o alvo que a igreja precisa. Por isso eu peço a você, em primeiro lugar, que você ore pela igreja. Ore pela IAFAD, ore pela minha vida. Ore por tudo que a igreja tem se movido para realmente cumprir o propósito dela aqui nessa cidade. Tem situações que às vezes eu não abro aqui, mas eu peço a você que ore, porque toda vez que a igreja começa a lutar por um direito dela, sempre tem um levante tentando atrapalhar e impedir. Então, eu peço a você que ore muito pela minha vida, pela minha família e pela igreja, e pelas pessoas que têm me ajudado a lutar por aquilo que é direito da igreja. Mas eu peço que você ore. E hoje, irmãos, eu queria que vocês estivessem em oração pelas finanças da nossa igreja. Nós precisamos alcançar esse alvo. E se cada pessoa da IAFAD, cada pessoa que tem assistido essa programação, semear uma oferta, qual o valor que eu vou semear, pastor? Eu não vou dizer para você. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Mas faça algo
que realmente, como a Bíblia diz, o rei Davi, ele falou: eu não posso oferecer uma oferta a Deus que não me custe nada. Faça algo que realmente é importante para você, pois Deus, ele olha a sinceridade do nosso coração. Então, queridos, eu peço a vocês que orem pelas finanças da igreja, porque hoje nós precisamos de uma corrente de solidariedade, generosidade e fé. Nós precisamos das colunas financeiras da igreja hoje, para que possamos realmente encerrar o mês sem nada de contas pendentes, sem dívidas nenhuma, e entrando em junho para o novo desafio do aluguel e das despesas, mas sem nada para trás. Então eu peço a vocês que hoje, o horário que você puder, você pode fazer de 3 formas. Transfira direto para a conta da igreja. Transfira diretamente para a conta da igreja. Só entrar no site Banco Itaú e fazer a transferência. Se você não tiver condições de fazer a transferência, entre em contato pelo WhatsApp da igreja. O WhatsApp da igreja é DDD 12 98886 5049. E você pode solicitar que o Antônio ou o William possam ir até a sua casa com a maquininha da igreja e você devolve o dízimo, faz a sua oferta, a primícia, pelo débito. Ou em última alternativa, entre em contato pelo WhatsApp agora: pastor, em tal horário eu estou indo aí, levando a semente. Você pode trazer que eu estou aqui e daqui eu já encaminho para a conta da igreja. Mas eu conto com as suas orações e também com a sua fé, com a sua generosidade. E eu sei que nós já vencemos nesse mês em nome de Jesus. Amém? E por último, querido, amanhã, 9 horas da manhã, nós temos o devocional aqui. Mas hoje, sexta-feira, às 20 horas, pelo Instagram da igreja, às 20 horas, o pastor André Silveira estará numa live junto com o Felipão, que é líder do Ministério de Louvor aqui da igreja. E eles vão derramar ali uma palavra poderosa, tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Então, hoje, sexta-feira, às 20 horas, no Instagram, não no YouTube, no Instagram da igreja, pastor André Silveira, da igreja UP do Rio de Janeiro, com o Filipão, aqui da IAFAD. Amém? Não se esqueça de continuar ajudando na ação social. Esse quilo de alimento que você tem semeado tem matado a fome de algumas pessoas. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Ore pelas finanças da igreja hoje. E se Deus tocar o seu coração, semeie o dízimo, a oferta, a primícia, que eu tenho certeza que será bênção, não apenas para essa obra, mas para toda a sua casa e a sua família. Pois a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Beijo no coração, Deus te abençoe.